Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilos? Estão na paz do Pai e do Messias? É isso aí, meus queridos. Hoje é domingão, dia 2 de junho de 2019. É isso aí, meus queridos. Aqui quem vos fala é Fábio Jones, do canal Fábio Slater. É nóis. Se você não é inscrito, meus queridos, por favor, se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer. O nome do Messias crescendo e nós diminuindo, porque o canal crescendo, o evangelho nosso que nós falamos aqui, verdadeiro, pão puro, está sendo expandido. É isso aí. Compartilhe os vídeos. Quem não é inscrito, se inscreva, dê um joinha, ative o sininho e vai nos comentários. Comente, meus irmãos, é bom comentar. Isso nos ajuda também, que aí nós respondo todo mundo. Eu vou lá e respondo também, tá ok? Faça as perguntas, é bom que aí tira as dúvidas, né? O canal melhora. É isso aí, meus queridos. Hoje eu vou falar sobre o plano de resgate, tá bom? Um assunto interessante, é muito bom. O resgate, a maior dádiva do Pai. Qual é a maior dádiva ou presente que você já recebeu? Um presente não precisa ser caro para ser importante, certo? Afinal, o verdadeiro valor de um presente não é necessariamente medido em termos de dinheiro. Se um presente lhe traz felicidade ou preenche uma real necessidade na sua vida, ele tem grande valor para você. Dentre os muitos presentes que você poderia imaginar receber, existe um que se destaca. Sabe qual é? É um presente ou dádiva do Pai, a humanidade. Ele nos deu muitas coisas, mas sua maior dádiva é o sacrifício de resgate de seu Filho, o Messias, Emanuel, o nosso Salvador. Não é Jesus Cristo, hein, galera? Jesus Cristo não tem nada a ver com Messias, nem parecidos, não tem nada a ver, tá ok? Um é verdadeiro e o outro é falso. O verdadeiro é o Emanuel, é o Messias Emanuel. Jesus Cristo é o falso, então não vai nas ideias desse Jesus Cristo aí, ó. Ele é a aberração, ele é a besta do Apocalipse. Ficam atentos aí, atentos, meus queridos. Ele nos deu muitas coisas, mas sua maior dádiva é o sacrifício de resgate de seu Filho, o Messias Emanuel. Mateus 20 e 28. Como veremos neste capítulo, o resgate é o presente mais valioso que você poderia receber, pois pode trazer-lhe felicidade indescritível e preencher suas necessidades mais importantes. O resgate é, de fato, a maior expressão de amor do Pai por você. O que é resgate? Em termos simples, o plano de resgate é o meio do Pai, livrar ou salvar a humanidade do pecado e da morte. Efésios 1:7. Para entendermos bem esse ensino, temos de lembrar o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Só poderemos compreender porque o resgate é um presente tão valioso, se entendermos o que Adão perdeu quando pecou, correto? Ao criar Adão, o Pai lhe deu algo realmente precioso, a vida humana perfeita. Adão era perfeito, meus queridos, perfeito, perfeito. Veja o que isso significava para Adão. Com um corpo e mente perfeitos, ele jamais iria adoecer, ficar doente, envelhecer ou morrer. Como humano perfeito, tinha uma relação especial com o nosso Pai. As Escrituras diz que Adão era filho do Pai, Lucas 3:38. Portanto, Adão tinha uma relação achegada com o Pai. Eram muitos entrosados, muitos íntimos, Adão e o Pai, os dois, o Pai e Adão, como a de um filho com um Pai amoroso. O nosso Pai, nosso Criador, se comunicava com esse seu filho terrestre, dando-lhe gratificantes tarefas e informando-o sobre o que se esperava dele. Gênesis 1, 28, 30 e Gênesis 2, 16 e 17.
Adão foi criado à imagem do Pai, Gênesis 1:27. Isso não significava que ele era parecido com o Pai na aparência, como vimos no capítulo 1 deste livro. O Pai é um homem e um espírito invisível. Ninguém viu ao Pai, João 4:24. Portanto, o Pai tem corpo e carne e sangue, porém é espiritual. Não pense que o Pai é um velhinho de barba branca. O nosso Pai é uma pessoa comum, igual eu e a você, só que cheio de luz. Olhe para a luz, meus queridos. Olhe sempre para o Messias. Você consegue ver então o Pai? É a mesma coisa. Ninguém viu o Pai, nem Moisés, nem Elias, só o Messias Emanuel, seu filho, o nosso Salvador. Por Adão ter sido feito à imagem do Pai, significa que Adão foi criado com qualidades semelhantes às do Pai, com amor, devoção, ternura, sabedoria e justiça e poder. Adão era semelhante ao Pai em ainda outro sentido importante, ou seja, ele tinha liberdade de escolha. Assim, Adão não era como uma máquina que só pode realizar aquilo para o qual foi projetado ou programado. Em vez disso, Adão podia tomar decisões pessoais e escolher entre o que é certo e o que é errado. Se tivesse escolhido obedecer ao Pai, ele teria recebido a vida eterna no paraíso na terra. O que Adão perdeu ao desobedecer ao Pai e como isso afetou seus descendentes. Portanto, meus queridos, é óbvio que ao desobedecer ao Pai e ser condenado à morte, Adão pagou um preço muito alto. O seu pecado custou-lhe a vida humana perfeita, com todas as suas bênçãos. Gênesis 3:17. Gênesis 3:17. Infelizmente, Adão perdeu essa vida preciosa, não apenas para si, mas para também os seus descendentes. A palavra do Pai diz que por meio de um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado. E desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Romanos 5:12. Assim sendo, todos nós herdamos o pecado de Adão, de modo que as Escrituras diz que ele vendeu a si mesmo e a seus descendentes como escravos do pecado e da morte. Romanos 7:14. Não havia esperança para Adão e Eva, pois eles decidiram voluntariamente desobedecer ao Pai. Mas o que dizer de seus descendentes, incluindo eu e você, ou seja, nós? Um plano de resgate envolve basicamente duas coisas. O nosso Pai veio em socorro da humanidade por meio do resgate. O que é resgate? A ideia de resgate envolve basicamente duas coisas. Primeiro é o preço que se paga para efetuar um livramento ou para comprar algo de volta. Pode ser comparado ao preço pago para libertar um prisioneiro de guerra. Segundo resgate é o preço que se paga para cobrir os prejuízos causados por um dano. Por exemplo, quem provoca um acidente teria de pagar uma quantia equivalente ou igual ao valor do que foi danificado. Como seria possível cobrir a enorme perda que Adão causou a todos nós e sermos libertados da escravidão, do pecado e da morte? Consideremos o resgate que o Pai providenciou e o que isso pode significar para você. Como o Pai providenciou o resgate? Visto que foi perdida uma vida humana perfeita, nenhuma vida humana imperfeita poderia comprá-la de volta. Salmos 49, 7 e 8. Era preciso um resgate que tivesse o mesmo valor daquilo que foi perdido. Isso se harmoniza com o seguinte princípio de justiça perfeita que se encontra-se nas Escrituras.
Será vida por vida, Deuteronômio 19, 21. Assim, o que cobriria o valor da vida humana perfeita que Adão perdeu, o exigido resgate correspondente teria de ser outra vida humana perfeita, 1 Timóteo 2,6. Como o Pai... Como o Pai providenciou o resgate, ele enviou à terra de seus filhos espirituais perfeitos, mas o Pai não enviou simplesmente qualquer criatura espiritual, enviou aquele que lhe era mais precioso, o seu Filho unigênito, 1 João 4, 9 e 10, voluntariamente esse Filho deixou sua morada celestial, Filipenses 2,7, como vimos, meus queridos, no capítulo anterior deste livro, o Pai realizou um milagre ao transferir a vida desse filho para o outro. Por meio do Espírito do Pai, o Messias nasceu como humano perfeito, livre da penalidade do pecado, Lucas 1,35. Como poderia um único homem servir de resgate para muitos? Na realidade, bilhões de seres humanos, bem como foi que os bilhões de seres humanos tornaram pecadores. Lembre-se, por ter pecado, Adão perdeu a preciosa posse da vida humana perfeita, assim ele podia transmiti-la aos seus descendentes. A única coisa que podia transmitir era o pecado e a morte do Messias, a quem as escrituras chamam de último Adão. Tinha uma vida humana perfeita e jamais pecou, 1 Coríntios 15, 45. Em certo sentido, o Messias ocupou o lugar de Adão com o fim de nos salvar, por sacrificar sua vida perfeita ou abrir mão dela em obediência impecável ao Pai. O Messias pagou o preço do pecado de Adão. Com isso, ele trouxe esperança para os descendentes de Adão. Romanos 5, 19. 1 Coríntios 15, 21 e 22, meus queridos, as escrituras contam em detalhes o sofrimento do Messias antes de morrer. Ele foi açoitado e pregado numa estaca, sofrendo uma morte agonizante, João 19, 1, apêndice tópico. Por que os cristãos verdadeiros não usam a cruz na adoração? Porque o Messias disse, maldito é todo aquele que for crucificado no madeiro, porque Moisés, meus queridos, quem vai acusar vocês. Ficam atentos aí, Moisés é o acusador, meus queridos, porque foi preciso que o Messias sofresse tanto. Num capítulo mais adiante, veremos que Satanás questionou a possibilidade do nosso Pai ter servos humanos que permanecem fiéis sob a provação. Por ser fiel, apesar de grande sofrimento, o Messias deu a melhor resposta possível ao desafio de Satanás. Ele provou que um homem perfeito, com liberdade de escolha, pode manter integridade perfeita ao Pai, independentemente do que o diabo faça. O Messias, o nosso Pai, deve ter se alegrado muito com a fidelidade do seu Filho amado. Provérbios 27, 11. Como foi pago o resgate no 14º dia do mês judaico de Nissan, no 33 da era cristã, o Pai permitiu que seu Filho perfeito e sem pecado, sem mácula, fosse executado. Desse modo, o Messias sacrificou sua vida humana perfeita uma vez para sempre, Hebreus 10, 10. No terceiro dia, depois da morte de seu Filho, o Pai o ressuscitou de volta à vida espiritual no céu. O Messias apresentou ao Pai o valor de sua vida humana perfeita, sacrificada como resgate em troca da descendência de Adão. Hebreus 9, 24. O Pai aceitou o valor do sacrifício do Messias como resgate necessário para livrar a humanidade da escravidão ao pecado e da morte. Apesar da nossa condição pecaminosa, meus queridos, podemos receber bênçãos inestimáveis graças ao resgate. Vejamos alguns benefícios atuais e futuros dessa superlativa dádiva do Pai.
o perdão de pecados por causa da imperfeição herdada. Fazer o que é correto é uma verdadeira luta para nós. Todos nós pecamos, quer em palavra, quer em ação, mas por meio do sacrifício de resgate, o Messias, podemos receber perdão dos nossos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Para obter esse perdão, no entanto, temos de mostrar sincero arrependimento. Temos também que rogar humildemente ao nosso Pai, pedindo seu perdão à base de nossa fé no sacrifício de resgate do seu Filho. João 1, 8 e 9. 1 João 1, 8 e 9. É isso aí, meus queridos. Um abraço para todo mundo aí, ó. O Messias é o resgate. Ele veio nos resgatar das mãos do diabo. É isso aí, meus queridos. Fica na paz do Pai do Messias aí. Ótimo domingo para todo mundo aí, ó. O resgate é o Messias, veio nos resgatar. Se arrependam enquanto há tempo, meus queridos. É isso aí. Estamos na reta final, a grande tribulação está aí, a nova ordem mundial já está aí, meus queridos, o chip já está sendo implantado no mundo inteiro. Então guarde a tua coroa, não deixe ninguém tomar tua coroa, meus queridos. Faça o bem sem olhar a quem. É nóis, queróis, um beijão para todo mundo aí, amo vocês. Se inscreva no meu canal, dê um joinha, acesse o sininho e vai nos comentários. Beijos!